Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, podem se assentar? Irmãos, tem sido assim mesmo. Tem sido assim mesmo, viu, pastor? Eu estou com muitas casas. Mas a gente, na verdade, almeja aquela que o Senhor já tem nos preparado no reino eterno, né? Mas sem desprezar qualquer uma delas. Eu me sinto muito bem em todas elas, inclusive aqui, né? A gente sempre é recebido aí com muito zelo pelos irmãos, com muito amor, com muita hospitalidade, mais do que a gente merece, viu, presbítero? Mais do que a gente merece, mas realmente isso é uma verdade, a gente se sente mesmo em casa aqui, né? Como em alguns outros lugares, né? Não sei, percebo até de vez em quando em alguns lugares uma certa, fica aqui, definitivo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E eu louvo a Deus pela oração do pastor Romério. Algo aqui me chamou a atenção no que ele falou, orando ao Senhor. Eu sei que foi pelo Espírito. E ele disse assim: o Senhor que preparou o teu servo para esse tempo da história. Foi isso que o pastor falou, né? Para esse tempo na história. Irmãos, quando a gente para isso, né, trouxe um temor no meu coração, e a gente para imaginar, né, que história é essa, o tamanho da história, né, dessa cidade, ou desse estado, desse país, desse mundo, né, e nós sermos inseridos na história não é diferente daquilo que nós vamos falar aqui hoje. E testifica a palavra a ser ministrada. A palavra, inclusive, vou abrir aqui para os irmãos. Eu não pretendia abrir, mas por conta disso vou abrir aqui para os irmãos. Não pretendo abrir isso depois, né, também. Mas abrindo aos irmãos, quando Jundiaí, o pastor citou Jundiaí também, quando Jundiaí, né, fechou, e depois de um tempo nós começamos a congregar lá com o pastor Jonas, na igreja do pastor Jonas Lenzo, que esteve aqui ontem. E aí timidamente, né, eu creio que tudo isso é tempo de Deus, tempo da história de Deus, né, na nossa história. A gente foi sendo chamado para pregar aqui ou ali, cobrir alguém e tal, né, de forma bem tímida, mesmo porque Deus sabia como nós estávamos, né? E até por conta dessa condição, né, olha o que sobe ao nosso coração. Foi bom, agora vai ser fácil pregar, porque às vezes alguém chama em Suzano, o pastor Romério chama em Indaiatuba, eventualmente em algum lugar, então eu posso pegar a mesma palavra e pregar, né? A gente vem, irmãos, desde 2011, Mojimirim, a gente sabe o que é ser pastor de igreja, né? O pastor sabe disso. Irmãos, todo dia, todo culto, nós temos que entregar algo novo aos irmãos, né? A gente não repete palavra, a gente busca do Senhor. E por um tempo subiu ao meu coração, eu falei, bom, agora vai ficar fácil, né? Você, tipo esses pastores, né? Luciano Subirá, né? Esse o Hernandes Dias Lopes, outro dia. E ainda nesse tempo, inclusive, nós fomos ver uma pregação do Hernandes Dias Lopes na Genuína, do pastor César. Ou não foi lá? Não foi lá, mas não sei se foi lá que ele falou isso. Não lembro agora. Agora não lembro se foi no. Ele disse o seguinte, que uma boa pregação, que ele estava elogiando esses pastores de igreja, que todo culto tem que pregar uma palavra nova, diferente. E ele disse assim, uma boa pregação, ela vai ficar realmente boa lá para a 15ª vez que prega, porque aí, sabe, a gente já consegue viajar mais pela palavra, Deus vai enriquecendo ela com o tempo e ela vai ficando cada vez melhor, né? E
E aí eu acabei fazendo isso algumas vezes, e isso pesou no meu coração. Eu falei, não, eu não vou me acomodar. Eu não posso me acomodar. Não foi assim que Deus, né? E eu não sei o que Deus tem para mim, não sei se Ele vai restaurar alguma coisa, né? Então, o que eu fiz? Eu voltei. Cada vez que eu era chamado a pregar, eu ia aos pés do Senhor e falava, Senhor, o que o Senhor quer falar nessa igreja? Eu não quero pregar alguma coisa que seja meu, né? Ou facilitando a minha vida, né? Isso me incomodou, o Espírito me incomodou, e eu acabei que buscando ao Senhor. Deus dava realmente, né? Deus dava uma nova palavra, tanto que eu não repeti mais nenhuma, porque isso era algo que eu entendi que não deveria fazer. Eu deveria realmente buscar aquilo que o Senhor tinha a falar. Porém, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, Deus me deu uma palavra, eu ministrei essa palavra. E assim que eu ministrei a palavra, eu estava ainda com ela, sabe, ruminando ela. Porque o pastor Romero sabe, quem prega a palavra sabe disso. Quando a gente ministra, entrega a palavra, quando a gente sai, Deus ainda vai trabalhando essa palavra em nós. E muitas coisas sobem à nossa mente ainda, né? De algumas coisas na palavra, nos leva a algumas coisas, alguns versículos, algumas situações, Então a gente continua ali, meio que, né, com o perdão da palavra, né, ruminando esta palavra. Essa palavra ainda fica por um tempo no nosso coração ali, na nossa alma, trabalhando na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Seria bom, né, que os irmãos também, quando recebessem, pudessem ter esse tempo da palavra amadurecendo e tratando cada uma das nossas almas, porque a palavra faz isso. A palavra é para isso. A palavra trabalha na nossa alma, no nosso espírito, sabe? Para nos aproximar de Deus. Então é normal que o espírito tenha essa liberdade. Né? E nesse tempo, Deus, eu entendi que tenha sido de Deus, entendi mesmo, que Ele me disse que esta palavra, aí Ele autorizou a repetir, né? E Ele me disse assim, aonde você for, uma igreja nova, é esta palavra que eu quero que você pregue. Eu, como diz o outro, já estou se sentindo, né? Estou se sentindo João Batista, ou outro menino lá que foi engolido pelo peixe, como que é o nome dele mesmo? Jonas. Acabei de falar no Jonas, lembrei do Jonas, esqueci do outro Jonas, né? Que pregava a mesma palavra, né? João Batista pregava a mesma palavra. Arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. E quando João Batista foi decapitado, foi colhido, né, pelo Senhor, Jesus Cristo continuou essa pregação, né? Isso está na palavra. Arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. E Jonas fez a mesma coisa, né? Já tinha feito antes, né? 40 dias e Nínive será subvertida. E era essa a pregação dele. Era essa a pregação, não era mais do que isso, era essa a pregação. E uma cidade que era para ser ministrada em 3 dias, por causa do tamanho dela, Nínive, num dia só, num dia de pregação, com essa palavra, toda a cidade se converteu, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então é com temor, né, que eu ministro essa palavra novamente, e assim atestando aquilo que o pastor Romero acabou de dizer, né? O Senhor que levantou, né, nesse tempo da história. Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 1. Já que estamos falando de história, né? Vamos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler do 4 até o 8. Repito, irmãos, não é
para ser confortável, não. Eu entendi que foi de Deus mesmo. Então eu creio que Deus tem algo para nós hoje aqui. Todo mundo achou? Tá, já tá aqui, né? Diz aqui, a minha versão diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai querido, nós entregamos ao Senhor agora esse tempo de ministração. Senhor amado, que possamos estar realmente, Pai, não só eu, mas nós aqui, nesse tempo aqui que nós estamos, nesse horário do Cronos, Pai amado, que nós possamos estar também no tempo Kairos do Senhor, em nome de Jesus. O tempo da Tua atuação, o tempo, Senhor amado, de uma mensagem chegar, ó Pai, Senhor amado, o tempo, Senhor, Pai amado, o tempo certo, o tempo correto, o tempo exato, o tempo, Pai, que o Senhor quer trabalhar. Em nome de Jesus, Senhor, eu, Pai amado, entrego ao Senhor esse tempo de ministração, entrego ao Senhor, ó Pai amado, esses momentos que nós estaremos aqui. Entrego ao Senhor, ó Deus, este rebanho, Pai, que é o Teu rebanho, é o Teu povo, são as Tuas ovelhas, são aqueles, ó Senhor amado, que o Senhor já tem tratado, Senhor, e preparado, Senhor, com vestes brancas, ó Senhor, adornado como a noiva do Cordeiro, Senhor. Pai amado, visita agora em nome de Jesus com o Teu Santo Espírito, Senhor, e seja aqui neste lugar, somente, Senhor, a voz do Teu Espírito ouvida em nome de Jesus. Senhor amado, eu me coloco somente como instrumento Teu e mais nada, Senhor. Tu sabes que nem merecedor de estar aqui eu sou. Senhor, Tu sabes, ó Deus amado, que, Senhor amado, nem mesmo, Senhor, condição de estar aqui eu tenho. Pai, mas o Senhor me permitiu estar aqui, me permitiu chegar aqui. Senhor, me faz um instrumento só, Senhor, a falar com este rebanho, com este Teu povo, com cada alma, com cada indivíduo aqui nessa noite. É o que eu te peço, Senhor amado, cheio de temor e já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, tem duas coisas aqui que são repetidas nesse texto. Não sei se os irmãos notaram, prestaram atenção aqui na leitura dessa palavra, porque ele vai repetir a mesma sequência, tanto no verso 4 como no verso 8. Repararam? Tem a mesma sequência, né? Fala daquele que é, que era e que há de vir. Notaram isso? Tem duas vezes, versículo 4 e versículo 8. Mas de quem que ele está falando? De quem ele está falando aqui? Quem falou Jesus? No versículo 4 ou no versículo 8? Aí é para derrubar, né, irmão? Isso é coisa de escola bíblica dominical. Eu quero fazer esse contexto, meus irmãos, para a gente entender o tamanho. Tem o conforto de estar em Cristo. Na verdade, esse não é o conforto de estar no sofá. Não é o conforto de estar tranquilo. Nós vamos ver, meus amados, que muitas vezes nós não entendemos bem o que é conforto, e eu, desde a primeira vez eu coloquei esse tema, né, mas para que o nosso coração esteja confortado no Senhor, na esperança que há nele, ainda que a nossa carreira aqui na terra tenha muitas coisas contrárias, muitas oposições, muitas lutas, muitas provas, e é certo que nós vamos encontrar todas as coisas, mas vamos voltar nesse tema aqui, né, nesse texto.
Quando ele diz aqui, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Aí o João, ele começa a dizer da parte de quem, né, vem a graça e paz. Então ele diz aqui, na parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem será? Ponto de interrogação. Nós não sabemos ainda, aqui não é dito quem é esse. Só que ele continua o texto, ele continua dizendo, ele diz assim, né, e da parte daquele que é, que era e que há de vir, vírgula, e da parte dos 7 espíritos que estão diante de Deus. 7 espíritos de Deus, está falando isso lá em Isaías, os 7 espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, são as ações, não são 7 espíritos, são 7 ações do Espírito, mas aqui ele trata dessa forma. Então já falou de alguém, falou do Espírito, espera lá, então o primeiro não é o Espírito, aquele que é, que era e que há de vir, não é o Espírito, porque o Espírito está aqui, certo? Ponto e vírgula, versículo 5, e, tem mais alguém que ele está citando aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Opa! Então nós já tiramos o Espírito, nós já tiramos o Filho, Jesus Cristo. Quem sobrou? Quem sobrou? Pai, o Pai, Deus Pai. Então aqui, quando João está falando isso, ele está falando, seja convosco, a paz, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que é de vir. Está falando de Deus. Aqui é o Deus Pai. Ele detém esse poder. Ele detém, sabe, o poder da eternidade. A eternidade passada, a eternidade futura. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus Pai. Só que quando João começa a falar de Jesus Cristo, ele não para. Vocês irmãos perceberam, aqui, a partir do verso 5, ele não fala mais de ninguém, porque todo o poder que está com o Senhor, que ele deixa a sua glória, porque nós sabemos que Jesus Cristo estava com Deus desde o início, ok? Mas aqui o Senhor entrega novamente nas mãos, aqui é a prova, irmãos, aqui é a prova, né, oficializada, firmada em cartório, aqui ó, que todo o poder volta para Jesus Cristo, porque ele diz assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, Cristo, que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre, amém. A quem? Cristo, de Cristo aqui. Eis que vem com as nuvens, quem que vem com as nuvens? Cristo, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, quem que os traspassaram? A quem? Ao Pai, não, Cristo, né? Olha que bênção, como a palavra é rica, né? E uma simples leitura assim já nos... E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que Senhor? Cristo, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus, irmãos, Jesus Cristo é Deus. É Deus, Deus Filho. Eu estou dizendo isso não porque os irmãos não creiam. Eu sei que creem, mas tem gente que não crê. Tem denominações que não crê, seitas que não crê. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias essa semana eu estava lendo algumas coisas, até um vídeo que o Porfírio mandou, hoje ele não está aí, até citar ele. Ele manda uns vídeos, às vezes eu até nem respondo para ele, mas eu vejo. Irmãos, e novamente vendo isso, o Senhor me fez voltar a esta palavra. Irmãos, o homem hoje, com toda a tecnologia, toda a riqueza, tenta encontrar algumas coisas, né? Tenta criar, né? Eles clonam, eles querem fazer papel de Deus. Com toda a tecnologia, às vezes o camarada fica lá 50 anos, 60 anos, a vida inteira estudando, aprofundando, gastando, se desgastando, sabe? Não para conhecer ao Senhor, para o adorar, mas para conhecer ao Senhor, para imitá-lo, no sentido de,
Deus não é tanto assim, porque eu consegui fazer. Tem a tal da partícula de Deus, que alguém descobriu agora há pouco tempo, ficou lá 50 anos e descobriu a tal partícula de Deus. Eu estava vendo esse vídeo de um telescópio gigantesco, que tem uma potência gigante, que consegue alcançar anos-luz do universo. Esse telescópio, eu nem sabia dessa história. Esse telescópio, ele está em algum lugar do universo, tentando ouvir, tentando buscar, tentando descobrir, na verdade, como que o universo se principiou, como que começou o universo, né? Era só vir na Bíblia, né? Era só vir na Bíblia. Mas imagina, irmãos, o gasto, a tecnologia, os milhões de dólares, de euros despendidos, meus amados, para que se encontre isso. E às vezes o camarada passa a sua vida inteira para achar alguma coisinha aqui, para o outro pegar e tentar encaixar e seguir. Aqui em Campinas tem esse laboratório Sirius aí, aquele negócio lá que redondo lá. Imagina quanto dinheiro que não foi gastado, quanta coisa que não foi gasta ali, irmãos, para que tentar entender Deus, tentar descobrir algumas coisas do Senhor, para tentar, de repente, até imitar Deus em algumas coisas. Até nesse telescópio, mesmo esse vídeo falava que foi descoberto algum lugar. Foi descoberto. Um lugar diferente, um lugar que não se assemelha a não sei quantos anos-luz da Terra. Não se assemelha a nada daquilo que a gente conhece. É um vídeo muito, muito interessante, inclusive. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, sabe? Mas é o homem que é bom o suficiente para descobrir alguma coisa assim, a partícula de Deus. Meus amados, Deus é tão excelso que Ele se deixa conhecer, Ele se dá a conhecer. E nada do que o homem possa descobrir, ou achar, ou encontrar, meu amado, não é nada diferente, não é nada fora daquilo que Deus quis mostrar. E aí nós chegamos nessa palavra aqui, e nós lemos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor. Simples assim, irmãos, que é, que era e que há de vir. E aí nós olhamos para isso, e todo o esforço da humanidade, de cientistas, de dinheiro, de tecnologia, para tentar encontrar, meus amados, e saber algo daquele que o João diz aqui, aquele que é, que era, que era e que há de vir. Não há Deus maior, não há outro maior, não há Senhor, meus amados, não há Senhor como o Senhor, não há outro, Ele é o único, Ele é o único Senhor, meu amado, que tem chamado as nossas vidas para perto dEle e revelar a nós, meus amados, as coisas grandes e tremendas, né? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, mas eu revelarei, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Texto que me chama a atenção, meus amados, é a sequência do versículo 5, que eu quero também bater nessa tecla, porque é esse amor que nos conforta, esse amor. Quando ele, no final do versículo 5, ele diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes. Depois lá o versículo 7 fala assim: e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Quando nós lemos, nós sabemos, meus amados, que a base do trono do Senhor, ou uma das bases do alicerce, ou das colunas, meu amado, do reino de Deus, é o amor. Ele nos ama, meu amado, de uma forma absurda, de uma forma que nós não conseguimos entender, sabe, compreender com a nossa compreensão. Meus amados, o Senhor, sabe, não é compreendido com a compreensão humana. Nós não podemos, não conseguimos, meus amados, assimilar algo simplesmente pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade, pela nossa
como é que chama? Quando o cara é muito inteligente, né? No QI, exatamente, não é, meu amado, é pelo Espírito, pela vontade de Deus em poder revelar e trazer coisas, meus amados, que realmente vem encher a nossa vida, e uma dessas coisas é o amor de Deus. Ele te ama, Ele nos ama, meus amados. Ele está dizendo aqui qual é o momento da história. O pastor falou de história, vamos falar de história. Qual é o momento da história? Aqui Jesus Cristo, meus amados, já tinha vindo à terra, já cumpriu o seu ministério, já, meus amados, já passou tudo que passou, já foi humilhado, já cuspiram nele, já o traíram, meus amados. Quantas coisas não aconteceu com ele? Quando você está trabalhando no lugar e que alguém pega no teu pé, que diariamente você, ali é um lugar difícil, qual que é a sua vontade? Vamos sair de lá, bater a poeira do pé, não olhar para trás, não falar com mais ninguém, ou não? Mas a Bíblia fala, irmãos, aqui, depois de passado tudo isso, depois inclusive de ter o traço passado, e os nossos pecados, foi quem levou Cristo à cruz. Ele está dizendo: aquele que nos ama, aquele que te ama, aquele que ama a igreja, meus amados, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que texto, irmãos, que texto, algo para encher e confortar efetivamente o nosso coração. Mas eu quero entrar na palavra, porque eu só estou trazendo esse preâmbulo, meus amados, mas eu quero voltar nesse texto, nesse pequeno trecho que está tanto no verso 4, mas no verso 8, mas eu vou ficar no verso 8. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Amados, eu não vou trazer nada de teologia, mas eu quero trazer para os irmãos o entendimento daquilo da grandeza, sabe, do poder que Deus tem em cada uma das nossas vidas. Na minha vida, na tua vida em particular, porque você tem uma história. Você tem algo para contar. Você tem a história da tua família, a história da tua infância, a história da tua juventude, a história da tua conversão, a história do teu casamento, como você conheceu a tua esposa, a história dos teus filhos, a história, meus amados, das experiências com Deus. Você tem histórias para contar no passado. Está certo que o passado nós não podemos mexer, não tem como mexer no passado. Não estou falando do passado para que a gente mexa nele, mas eu quero, meus amados, trazer um entendimento. Eu sei que os irmãos têm esse entendimento, mas de repente algo que venha fortalecer a tua fé. Meus amados, dizer a você, irmãos, da mesma forma que Lamentações, acho que é o livro de Lamentações, versículo 3, capítulo 3, acho que verso 20 ou 21, fala, meus amados, mais ou menos assim, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Na verdade, trazer à memória, meus amados, que Cristo é contigo desde sempre. Você não está aqui hoje, você não chegou aqui hoje, você não está nesse tempo, nesse dia, nesse horário, porque simplesmente você quis estar, porque simplesmente a tua vontade, você acordou hoje pela manhã e falou: não é melhor ir na igreja hoje, então a minha vontade vai me levar até a igreja e lá vou ver o que Deus tem para mim. Na verdade, meus amados, o Espírito de Deus está nos conduzindo, sim. Nós temos escolhas, nós fazemos escolhas, é bem verdade isso. Mas eu quero dizer, meus amados, que o Senhor está conduzindo a tua vida e cuidou de você desde sempre. O salmista lá no Salmo 139, salmo conhecido nosso, ele diz assim, vamos lá. Versículo 14, ele fala assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Davi está falando dele. Mas essa palavra ela está aqui, meus amados, para que a gente traga à memória que essa palavra é para mim e para você. Eu não sei quanto tempo faz que você nasceu, mas desde antes o Senhor já te conhecia e te formou. Os olhos do Senhor já te viram. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, meus amados, nós achamos que nós tomamos as decisões, que nós andamos, que nós fazemos isso, o nosso escape, a nossa vontade. Eu quero dizer, meu amado, que sim, nós temos escolhas, mas o Senhor é aquele que tem, meus amados, direcionado a nossa vida muitas vezes, sem que a gente perceba, sem que a gente note, sem que a gente, meus amados, venha realmente ter aquela confirmação de que é Deus, e eu creio, Ele haverá de revelar todas essas coisas para nós ainda, as que não foram reveladas ainda para nós. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Irmãos, em novembro do ano passado, no finalzinho de novembro, Deus me disse: te prepara para as mudanças. E já vendi minha casa, já mudei de casa, já estou construindo, tem algo acontecendo na área profissional, mudando minha função dentro da empresa, o que eu fazia, talvez eu tenha que diminuir para dar atenção para outra coisa, porque muitas coisas estão acontecendo ali. Irmãos, orem por mim, porque eu estou até meio angustiado de ter que mudar tanto assim. Eu não sei, eu vim outro dia falando com a Regina, eu não sei se as mudanças pararam ali no profissional. Beber uma água. Eu não sei se as mudanças pararam no endereço e no profissional, eu não sei, mas Deus está fazendo. Meus irmãos, quando eu me converti, muitas coisas o Senhor mostrou para mim, sabe, de que Ele havia me guardado de acidentes. Era para eu ter morrido afogado quando era criança. Quantas coisas não aconteceram, quantas coisas, meus amados, eu não fui acometido, coisas sérias, coisas graves, que poderia ter mudado, inclusive de forma muito séria, muito drástica, na minha vida para pior, mas o Senhor me guardou, e eu dou glórias a Ele por isso, para que eu hoje possa estar aqui olhando para Ele e entender essa palavra que diz aquele que era, porque Ele estava comigo. E eu quero dizer, meu amado, que Ele estava com você na pior luta que você passou, sabe, naquela luta que talvez você tenha achado que estava sozinho, desprezado, abandonado, que não tinha ninguém, talvez num leito de hospital, talvez, meus amados, no meio de muita gente, mas sozinho, no meio da multidão, mas sozinho. Ele estava com você para te fortalecer, para te amadurecer, para tratar com você coisas, meus amados, do reino. Sabe que em João capítulo 1, o Senhor faz uma revelação, Jesus Cristo faz uma revelação a um camarada. Meus amados, quando eu vi no The Chosen essa mesma cena, eu fiquei espantado. O camarada é bom na encenação e conseguiu chegar perto daquilo que de repente foi a reação desse rapaz, um tal de Natanael. Já ouviram falar de Natanael? Quando Filipe pega, João capítulo 1, lá no final, acho que versículo 47, 48, por ali, depois os irmãos pegam lá, Natanael, quando é chamado por Filipe, para que fosse conhecer a Cristo, mas de onde vem esse Jesus, de onde vem? Vem de Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, esse cara mesmo, que foi lá talvez sem acreditar muito, né, que realmente fosse alguém de tamanha importância, não só na vida dele, mas para a humanidade, porque ele estava diante daquele que receberia essa condição, seria aquele que
que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega diante do Senhor Jesus Cristo, irmãos, o Senhor Jesus, ele fala algo que estremeceu o camarada. Ele falou assim, que Cristo fala para ele, né? Eis aqui um verdadeiro israelita, a qual não há dolo. E ele fala assim, mas de onde me conhece? Tá jogando palavras aí, tá, né? Tem alguma coisa eu para te dar? Eu sou algum político, algum conchavo, tá fazendo esse elogio por quê? Mais ou menos isso, parafraseando aquilo que estava acontecendo, né? E aí ele fala assim, Filipe, eu te vi. Natanael, eu te vi. Você estando ainda debaixo da figueira. Irmãos, aquilo era um segredo. Aquilo era algo que provavelmente ninguém sabia. Quantas figueiras, meus amados, nós não estávamos? Quantas figueiras nós já não entramos debaixo? Meus amados, lugar de solidão, lugar de apreensão, lugar de dor, lugar de choro, lugar, meus amados, que parece que ninguém consegue te alcançar, lugar que parece que ninguém consegue te confortar ou te consolar, diante de perdas, diante de situações, diante de tantas coisas. Meus amados, figueira. E aqui esse rapaz, ele estava diante do Senhor, que havia revelado, olha, eu te vi, Natanael, você estando debaixo da figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Senhor, Filho de Deus. Porque eu disse isso e você creu, de agora em diante os céus vão se abrir, você vai ver anjos de Deus subindo e descendo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a importância, meus amados, de entender que o Senhor Jesus Cristo foi Deus no meu passado também. Foi Ele que me direcionou, foi Ele que tratou da minha vida, foi Ele que por alguns motivos, alguns apertos, algumas dores, algumas perdas, ou não, ou benefício mesmo, por que não? O Senhor não é só Deus de aflição, mas Ele nos visita com bênçãos, com situações, com dons, com capacidade, com bom emprego, com uma boa condição financeira, com uma boa família, com bons filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo esse conjunto do teu passado, irmão, todo esse conjunto que é a tua história até aqui, amado, dê glórias ao Senhor em nome de Jesus. Entenda que foi Ele que te trouxe até aqui, louvado seja o nome do Senhor, e você não está aqui por acaso. Até nos piores momentos Ele trabalhou, meu amado, a tua vida, de alguma forma, e que bom que você entendeu isso. E se você não entendeu, amado, que você possa entender, porque isso será benefício para você. No mínimo, a esperança sendo restaurada, para você olhar e falar assim, não, o Senhor estava comigo. Lembra daquele poema, né? Caminhava dois pares de passos na areia, né, e de repente não tinha mais 2 passos, e naquele poema, né, o autor fala assim, o Senhor me abandonou, porque só tinha, não, eu estava te carregando, era eu que estava contigo. Há uma verdade grande nisso, irmãos, e eu sei que você vai identificar coisas no teu passado, que você vai falar assim, puxa, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me fez passar por isso, foi o Senhor. O mar era grande na frente, mas quando eu olhei, eu já tinha passado, o mar já tinha fechado, e na frente há uma vitória para ser alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus amados, aquele que era, ele faz parte da tua vida. Sabe, o Senhor lá atrás, que te guardou, que te fez gerar, te fez nascer nessa cidade, dos pais, das mães, do pai, da mãe, né, da tua família, enfim, meu amado, há um propósito nisso, e eu sei que o Senhor está trabalhando esse propósito na tua vida, ainda que tenha passado por muitas dores. Traga esse conforto no teu coração, de que o Senhor estava contigo e Ele te trouxe aqui. A palavra fala também aqui,
que o Senhor é aquele que há de vir. A palavra fala, no passado nós não podemos mudar, não conseguimos mexer no passado. Mas é bom a gente entender que o Senhor está trabalhando e trabalhou no passado, né? Mesmo porque Ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Se morreu antes da fundação de todo mundo, por que não trabalhou em nós? Claro que trabalhou, óbvio. Mas há um futuro. Há algo a ser conquistado, irmãos. Há algo a ser alcançado. E a palavra fala que um desses títulos do Senhor é que Ele é o Senhor que há de vir. Ele está, meu amado, amanhã te esperando. A hora que Ele que vai te fazer repousar quando você sair daqui. Ele que vai te despertar amanhã pela manhã. Ele que vai te dar força, porque se Ele não quiser, Ele fecha, meus amados, o nosso fôlego divino e já era, acabou. É Ele que concede todas essas coisas. Ele que estará contigo naquela reunião que você vai ter que fazer por esses dias. Ele que estará contigo naquela cirurgia. O pastor Jonas falou aqui de cirurgia. Ele entrará contigo. Ele estará contigo ali, coisas talvez que você nem saiba ainda, meu amado, Ele estará contigo, porque Ele é o Senhor. Sabe, meus amados, nós tememos o amanhã, nós tememos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. As notícias não são boas. E a Sandrinha veio agora dos Estados Unidos, né, com o coração aliviado, né, Sandrinha? Graças a Deus, a Natália, né, hoje é cidadã. Pode falar isso, irmã? Pode falar, né? Às vezes eu estou falando aqui, me perdoa. A Natália agora é cidadã americana, então ninguém pode deportá-la para cá, né? Ninguém pode. Eu sei que todos que estão lá estão guardados pelo Senhor, e haverá de ser guardados sim, porque o Senhor é aquele que trabalha. Mas só um exemplo, só estou trazendo um exemplo, né? Mas se não tivesse, irmãos, nós confiamos no Senhor. A nossa vida está no Senhor, os nossos tempos estão no Senhor. Sempre em algum trabalho que eu entrei, sabe, isso o Senhor colocou no meu coração, sabe, essa oração. Eu consagro cada emprego que eu tive, né? Antes do primeiro dia, eu falei, Senhor, eu consagro o primeiro dia do meu trabalho. E eu consagro ao Senhor o último dia do meu trabalho. Que o Senhor me faça permanecer aqui tanto quanto for a tua vontade neste lugar. Me ajuda a ser um bom funcionário. Me ajuda a produzir, ser produtivo. Era uma oração que eu fazia. Mas independente disso, o meu tempo aqui está nas tuas mãos. E louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei, graças a Deus, fiquei pouquíssimo tempo, sim, nessa trajetória, desempregado, né? O Senhor sempre tirava de um e colocava em outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amado, quero que você entenda que o amanhã está nas mãos do Senhor. Nós não temos como, sabe, nós às vezes nos preocupamos, meus amados, nos afligimos pelo dia de amanhã. E a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Mas é bom trazer esse conforto para o nosso coração. Ainda que nós tenhamos desafios na nossa vida, ainda que nós tenhamos lutas na nossa vida, ainda que o amanhã seja incerto, até mesmo pelo tempo que nós vivemos, o Senhor está conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja esse conforto ao teu coração. Em nome de Jesus, a igreja, ela triunfa, irmão. Nós somos a igreja do Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele não está dizendo que vai brilhando se o tempo estiver bom. Se o tempo não estiver bom, não brilha tanto assim. Não é isso que a palavra fala. É a confiança no Senhor, porque Ele é aquele que há de vir. E eu quero dizer um pouco mais aos irmãos. Quero dizer que Ele vai estar contigo, irmão, até o nosso derradeiro dia. Eu não sei qual é. Eu não sei. Eu sei que, me perdoe os que estão com a idade próxima a mim, mas eu preciso revelar algo para os irmãos. Eu já me conscientizei disso. Eu tenho mais história para contar do que para viver.
Ou não, né? De repente Deus acelera aí, né? Mas certamente, irmãos, eu com 55, eu não vou chegar a 110, desculpa, acho que não vai dar, vai ser muita coisa. Então acho que eu tenho mais passado que futuro, aqui nessa terra. E o Senhor estará conosco todos os dias. Algo, meus amados, que vai acontecer. Vai acontecer. Isso é evangelho, irmãos. Evangelho muitas vezes não é passar a mão na cabeça de gente, é contar a verdade. Como nós estaremos no nosso derradeiro dia. Muitos estão se esfriando. Muitos estão apostatando da fé. Nós ouvimos ontem aqui a respeito do filho pródigo. Gente, é complicado lidar com gente. Mas que bênção que ali naquela história o filho voltou e recebeu novamente a salvação. Que bênção. Mas irmãos, quantos na face da terra não têm tomado escolhas? E o pastor Walter, ele falava, eu ouvia ele falar que tem caminhos que a gente consegue voltar, mas tem caminho que o homem se entremeia, que não tem volta. Como nós estaremos no derradeiro dia? A Bíblia fala, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura encontrará fé na terra? Como será que estão esses que estão querendo descobrir Deus para imitar ou ser igual a Deus? Imitar no mau sentido, não no bom sentido, não imitar como Paulo, né? Como será? Irmãos, porque todo olho verá. Todo olho verá. Essa palavra me causa muito temor. O Senhor, aquele que há de vir, Ele estará lá no futuro te esperando, irmão. Ele estará lá no futuro te aguardando. Não importa se você foi bom, se você é dele, se você não é dele, se você é crente, se você é ateu, se você é... Não importa. Não importa. Sabe, o que as pessoas não conseguem entender, meus amados, que esta palavra ela é muito séria. Aquele que há de vir, significa que, meus amados, o futuro é dele também. Ele passeia no passado, presente, futuro, ele estará lá. Meus amados, e o evangelho é isso, aponta para Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus, para que a gente sirva a Ele aqui, para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele. Meus amados, para cumprir aquela palavra que Ele disse aos apóstolos e a nós, por intermédio dos apóstolos, discípulos, aonde eu estiver, vós estarás também. Meus amados, um dia a igreja, meus amados, fiel, vai se encontrar com Ele, vai estar te esperando lá, nos esperando lá, para nos tomar pelas mãos, olharemos nos seus olhos, meus amados, e para estarmos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas acontecerá também, meus amados, que encontrarão com Ele aqueles que não serviram, aqueles que ficaram para trás, aqueles que desanimaram na caminhada, aqueles que viraram as costas para o Senhor. Apostasia significa divórcio. Sabia? Apostasia significa separação, significa divórcio. Apostatar quer dizer divorciar. Esses também vão encontrar com Ele. Vão encontrar com Ele, irmãos. É uma palavra dura, não é nada confortável, porque a palavra que nos conforta é que nós precisamos estar com Cristo. E que estando com Cristo, Ele vai nos sustentar até lá. E depois de lá, além do Rio Azul, sabe aquele louvor que a gente canta, além, sabe, depois, né, na terra prometida ali, na Canaã celestial, meus amados, aí ninguém mais te toma das mãos do Senhor, nem nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Se de repente, irmão, talvez não, aqui não tenha ninguém assim, mas vai que um dia a tua fé esfria e tal, lembre-se dessa palavra. Jesus Cristo vai estar lá te esperando. Alguém nos ouvindo, né, depois, Jesus Cristo vai estar lá te esperando. E uma coisa é certa, irmãos, nós contamos o nosso passado, mas nós não contamos o nosso futuro. Eu não sei quanto tempo. E isso é algo que eu quero trazer para os irmãos agora. Porque não acabou aqui. Passado ninguém muda. Ninguém.
O futuro, irmãos, pertence a Deus. O que nós vamos fazer com o futuro? Só nos confortar e saber que Ele reina em tudo isso, e nós estaremos guardados nele se estivermos nele, e que no nosso futuro Ele vai estar lá esperando nós, sejamos bons ou não. Mas a palavra fala em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, fala assim, vou ler o 8. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. É um alerta. Andar pelo teu coração, pela vista dos teus olhos. A gente pode olhar aqui de uma forma superficial, da palavra Deus está falando para andar de qualquer maneira. Porque muitas vezes, meus amados, nós não compreendemos que Deus está nos dirigindo, mas que o nosso coração tema ao Senhor. Porque se não temer, meus amados, isso acontece também com todos. Saiba, porém, que Deus que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Sabe o que eu quero dizer, meu amado? Ele é Senhor. Como é que está escrito aqui? Esqueci, irmão. Misericórdia. Olha, a cabeça está ruim. Eu estou preocupado com o futuro, irmãos. Orem por mim. Eu mesmo preciso descansar nessa palavra aqui, viu? A palavra é para mim também. Lembrei. Aquele que era. Ele é Senhor. Aquele que era. Aquele que há de vir. Mas a parte mais importante para mim e para você, irmãos, que não somos eternos ainda nesse corpo, que não conseguimos mexer o passado nem o futuro. A parte mais importante para mim e para você é entender que Cristo é aquele que é. Que está aqui hoje. Que está trazendo, meus amados, esse alerta para nós, que nós descansemos nele pelas coisas que aconteceram lá atrás, e sabendo que Ele está direcionando a nossa vida, meu amado, que isso venha trazer cura ao nosso coração e à nossa alma. Entendendo que o Senhor lá na frente já está nos aguardando, que isso venha trazer realmente conforto e descanso ao nosso coração. Mas hoje, meus amados, hoje é o dia de tomar decisão. Hoje é o dia mais importante da minha vida e da tua vida. Hoje, meus amados, é aquele dia que os nossos olhos se abrem. Sabe, meus amados, e se por algum motivo nós desanimamos na caminhada, nós demos uma puxada no freio de mão, nós ligamos o piloto automático, falamos, vou na igreja porque é o horário na igreja mesmo. Eu vou na igreja porque senão o pastor vai ligar para mim e falar assim, irmão, por que você não veio na igreja? Eu não quero esse incômodo, então eu vou na igreja. Entendeu? Não é para adorar ao Senhor. Não é para a gente viver naquele tempo, como se fosse aquele tempo de primeiro amor. Sabe? Aquele afinco. Nós levantamos e adoramos ao Senhor, mas nós adoramos mesmo ao Senhor. Nós estamos entendendo que como o pastor Romério aqui acabou de orar, que nós estamos entendendo que esse tempo da história, aqui, esse momento, e não é porque eu estou falando, outro poderia falar, poderia Deus mandar um anjo aqui, seria muito melhor do que eu. Irmãos, mas é mais do que isso que o Espírito está falando ao teu coração. Esse tempo da história foi um tempo que Deus preparou para nós. O que 20 pessoas, 25 pessoas, não importa, mas é o tempo que Deus preparou para mim. Poderia ter 50, 100, 200, 1000 aqui neste lugar, mas é um tempo que Deus preparou para mim, para trabalhar o meu coração, para me dizer que eu preciso voltar, ou que eu preciso me arrepender, que eu preciso hoje, sabe, liberar esse perdão, que eu preciso hoje tratar dessa ferida na minha alma, no altar do Senhor, derramar lágrimas, me arrepender de coisas que eu fiz. Talvez hoje, meus amados, seja o dia
que vai mudar, meus irmãos, sabe, o teu futuro, mas mudar para melhor, mudar a tua compreensão, a renovação da tua fé. Irmãos, quando esse homem reconheceu Cristo, és o Filho de Deus, ele disse, porque você reconheceu, porque você entendeu esse momento da tua história, daqui para frente os céus serão abertos, você vai ver anjos subindo e descendo. Amados, eu não sei o que Deus pode fazer na tua vida ainda, algo que você esteja esperando, algo que de repente, meu amado, ainda está travado, porque há algo que nós precisamos entregar hoje, é hoje. O Senhor que Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste momento, ouvindo agora, meu amado, a oração do teu coração. Ele está ouvindo agora, Ele está entendendo agora o que é que você, sabe, que você está remoendo dentro do teu coração. É hoje, não é amanhã, meus amados, porque amanhã é outro dia. É isso que eu vim trazer para os irmãos, meus amados, isso que eu vim trazer para você hoje. A igreja, meus amados, é uma bênção. E o Senhor tem te chamado, meu amado, para ser tratado por Ele, para tomar decisões, para ser, meu amado, revigorado no altar do Senhor, para ser restaurado em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus, para entender, meu amado, que você não está só limitado, que aquela frustração, aquele deboche, sabe, aquela coisa, sabe, que tanto te atrapalhou e tem te atrapalhado até hoje, lança aos pés do Senhor, irmãos, porque Ele continua te amando. A base, uma das bases do trono é o amor, até mesmo aqueles que os traspassaram ao Senhor. Ele está dizendo que Ele ama, todo olho verá. Meu amado, não foi a tua queda, não foi o teu desânimo, não foi o teu pecado, meu amado, que diminuiu a mão do Senhor sobre a tua vida, muito pelo contrário, a mão do Senhor está estendida. Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos exércitos, o Rei dos exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro, para vos dar o fim que esperais, irmãos. Mas isso se decide hoje, isso se toma, meus amados, hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar pela tua vida, não vou pôr o altar à disposição, mas eu quero que aí no teu lugar, você entenda quem é o Senhor. Enquanto se gastam rios de dinheiro, enquanto se gastam, meus amados, massa cinzenta, enquanto se gasta tempo nas universidades, nos laboratórios, cientistas, e fazendo laboratórios gigantescos para tentar entender Deus. Irmãos, nós temos a palavra do Senhor e Ele se revelando a nós. Meus amados, quando nós achamos que o nosso passado foi lançado ao acaso, aquilo que aconteceu lá não tem nada a ver com Deus, esquece esse negócio, irmão. Eu sei que talvez isso te cause um impacto hoje, mas o Espírito de Deus vai te revelar que Ele estava tratando lá, como o Senhor aqui viu a Natanael. Então guarda o Senhor no teu coração, irmãos, sabe, confia nele, mas hoje é tempo de estar aos pés do Senhor, confessar